Pessoal, vamos lá então, seguindo isso, até enquanto o pessoal está entrando na aula, agora a gente tem uma aula, então agora é rápido, né? 50 minutinhos só, passa rapidinho. A gente vai falar um pouquinho para vocês sobre biologia, né? Sobre a ciência da vida, do que trata a biologia. Né, nós estamos estudando, estudamos até o ano passado, nós estávamos estudando ciências, etc. Tal. Então, a ciência, digamos assim, a ciência que vocês veem do sexto até o nono ano, até mesmo no Fundamental 1, é uma ciência muito focada na biologia, viu? Quando você estuda zoologia, estuda os animais, as plantas, tá? As bactérias, os fungos, vocês estão estudando biologia. Quando você estuda todo o funcionamento do nosso corpo, você está estudando uma parte da biologia, que a gente chama de fisiologia. Então, a biologia, você vai ver ao longo das aulas que é uma ciência, né? É um ramo da ciência muito legal, tá? Que estuda aí os metabolismos aí relacionados aos seres vivos de uma forma geral, desde seres bastante simples, tá? Até seres mais complexos. Aquilo que nós falamos para vocês é a ciência que estuda a vida. Então é muito interessante nas aulas de biologia a gente analisar a etiologia da palavra, né? Quando você pega, por exemplo, a palavra bio, tá? Significa vida. Quando você pega a palavra logia, ou quando você pega a palavra logos, logos significa estudo. Então, logo quando nós falamos em biologia, nós estamos falando da ciência que estuda a vida. E essa vida não é a vida só de organismos complexos, né? Nós temos também a vida de organismos bastante primitivos. Então, nós vamos ter essa oportunidade que eu disse ontem, até estava conversando com a Lenise pelo WhatsApp, até nós estamos falando. Ela perguntou, mas aí eu vou começar agora no primeiro, qual a matéria, tá? Que eu posso, sei lá, para um chamariz, assim, para eu começar nessas aulas até o dia 22. Eu falei para ela, olha, nono ano, segundo material do SAS, é um nono ano bastante complexo. Eles veem praticamente uma mini biologia do ensino médio no nono ano. Então você vê um pouquinho de cada coisa, assim como vai acontecer com a física, assim como vai acontecer com a química, tá? Então você tem um mini curso, claro que com conceitos muito mais simples, não vai aprofundar tanto, né, quanto nós aprofundamos no ensino médio, mas vocês veem tudo de uma forma bem resumida, mas você vê tudo de tudo um pouquinho, né? Então, ano passado eles viram de tudo um pouquinho se tratando de biologia. Vocês vão gostar, até porque talvez seja essa parte das ciências que vocês estudam que vocês já têm mais contato. Então, Zé, vou falar de doença, vou falar de esquistossomose, por exemplo, Zé. Eu conheço esquistossomose, eu conheço malária, eu conheço amarelão, eu conheço lombriga, enfim, aí você já tem um contato anterior, tá? Com essas nomenclaturas. Então, a ciência que estuda a vida, a ciência que estuda a vida desde a vida mais simples até chegarmos aí às formas mais complexas, tá? Da vida, né? No seu aspecto geral. Outra coisa que eu vou pedir para vocês, toda aula nossa, essas aulas que são aulas remotas, toda aula nossa, eu vou colocar a gravação da aula para vocês, tá? Demora um pouquinho para sair a gravação. Oi. Você tinha pedido para te lembrar para você contar a história da doença da dor do lado. Sim, bem lembrado, bem lembrado. Então, toda aula nossa, pessoal, eu vou colocar para vocês o link no YouTube, as aulas são gravadas no YouTube, tem um canal. Para facilitar a vida de vocês, vocês que estão chegando agora, vocês podem se inscrever já direto no canal e usem esse e-mail mesmo esse e-mail da escola mesmo, vocês, tá? Porque aí, quando sai todo vídeo que é colocado no canal, você tem uma notificação no seu e-mail. Depois, essa aula da manhã, eu já coloquei para vocês aí, ó. É só você entrar no canal e pode se inscrever, fica mais fácil, tá? Porque aí você não tem restrição nenhuma de acessar todas as aulas do canal. Deve ter mais, creio que tenha mais de 600 aulas já gravadas no canal, tá? Aí você só se inscreve, tá? Para facilitar para vocês, mas de qualquer forma, eu coloco o link, tá? O link para vocês. Com relação à Ana Luísa, que falou aí, né, Ana Luísa? Ana Luísa, que a Ana Luísa lembrou bem de manhã,
com relação à dor de lado, essa dor de lado aí é muito legal a história. Inclusive tem um filme se você tiver interesse, esse filme é muito legal, tá? Que conta a história da medicina, mas não é um filme paradão, nada disso. É um filme que, aqui no Brasil, o nome do filme em inglês é The Physician, tá? Então, Sofia, você quer falar alguma coisa, Sofia? É que você pediu para logar no YouTube e te seguir com a conta institucional, né? Aí eu tentei aqui, tá falando que conta institucional, pelo menos as do aluno, não tem acesso a YouTube. Ah, tá. Então faz o seguinte, coloca um e-mail de vocês, qualquer e-mail. Vocês vão entrar no canal meu do YouTube, tá? Você tem que entrar no canal. Você coloca José Henrique de Souza Franco no YouTube. Aí vocês colocam qualquer e-mail de vocês para vocês logarem, tá? Não é para assistir a aula, não. A aula normal, vocês vão assistir comigo aqui, normalmente através do Meet mesmo, a aula ao vivo. O YouTube é só assim, se eventualmente você perdeu a aula do dia, etc, tal, sempre vai ter a gravação no canal daquela aula, tá? Ok, obrigada. Vai ter. Então, assim, pessoal, essa questão da dor essa questão do filme, que no Brasil veio como The Physician, na verdade, The Physician em inglês é o médico, né? Só que como é que chama lá? Netflix, eles traduziram no catálogo aqui deles como o físico. The Physician, o físico, e não é o físico, né? Mas se tiver ainda no catálogo da Netflix esse filme, não sei se ainda está, mas chama-se O Físico, e vai contar a história da medicina. Só para você entender a dificuldade muitas vezes imposta pela religião ao longo da história da medicina, as 3 maiores religiões, né, do mundo, tirando o budismo, mas as 3 maiores religiões, se você pegar o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, os muçulmanos, eles não aceitavam, até mais ou menos a Idade Média, não aceitavam que fossem feitas autópsias nos corpos, tá? Por quê? Porque eles entendiam que se você abrisse um corpo de uma pessoa morta, você estaria profanando um corpo. Então, essa colocação da religião, ela dificultou muito a vida dos médicos da época. Porque o indivíduo morria, eu tenho uma dor de lado, o cara piorou tal, morreu pela dor de lado. E não sabia o que era essa dor de lado. Até acho que a gente já assistiu esse filme com a Bia. Pode ser que sim. Pode ser que a Bia tenha até passado esse filme para vocês, que é um filme muito legal, tá? Então, olha só, essa dor de lado, na verdade, que eles morriam muito lá nos idos de 1.200, 1.100, 1.200, aí o pessoal tinha um pânico dessa dor de lado, a pessoa começava a passar mal, tal, mas aí não podia abrir o corpo. Aí o filme, ele vai contar essa história, tá? Vai contar um pouco dessa história da medicina e vai contar também quando que aí entra uma religião, que vocês provavelmente já ouviram falar na aula de história também, a religião de Zoroastro, acho que é isso mesmo, de zoroastrismo, é que nessa concepção religiosa, eles achavam assim, que morreu, aí o corpo não presta para nada, aí não tinha problema abrir o corpo, sabe? Aí foi onde alguns, de forma oculta, escondida, tiveram acesso à anatomia humana interna, tá? E a partir daí que começa a descobrir, por exemplo, que essa dor de lado que matava tanta gente na época, o filme começa na Inglaterra, depois ele percorre o mundo, era apendicite. Coisa extremamente simples, né? Só que como as pessoas não podiam ter acesso, tá, a abrir o corpo, os médicos não tinham acesso às biópsias, às autópsias, então ficava difícil. Aí depois da Idade Média, por isso que a gente fala, muitas vezes você ouve professor falar, né, professor de história mesmo, a Bia falar, o Paulo Roberto falar, você ouve essa questão que às vezes fala assim, a Idade das Trevas, provavelmente já ouviram falar, né? E foi realmente uma Idade das Trevas, no sentido de não deixar iluminar, né, o pensamento crítico, as pessoas tinham que seguir tudo aquilo que era imposto pelo aspecto religioso, né? Não que aquilo que a religião impunha estava tudo errado, não é isso que eu estou dizendo, mas muito que a religião impunha era uma restrição ao conhecimento médico, por exemplo, tá? Então, muitas vezes ficava difícil. E nós sabemos hoje, perfeitamente, que não existe contradição nenhuma entre a ciência e a religião, né? Até porque, muitas vezes, para você que é uma pessoa religiosa, pessoa que tem fé ou algo do gênero,
você pode crer perfeitamente que Deus utiliza a ciência para o bem-estar da humanidade, né? Muitas vezes você fica esperando um milagre, mas Deus colocou um bom médico na tua frente, Deus colocou uma boa medicação, é tudo Deus que está direcionando nesse sentido. Então a gente não pode, uma coisa não exclui a outra. Se o gênero humano ele tem a capacidade intelectual para que a indústria farmacêutica desenvolva determinada medicação ou remédio, ele pode entender também sobre a ótica da fé que Deus tem iluminado a mente humana para isso. Deus tem permitido isso, né? Então não são excludentes, tá? Não são excludentes. Se hoje nós temos tratamento do câncer, mas é um homem simplesmente? Não, Deus iluminou a mente humana para que ele chegasse nessa condição, tá? Então não há, assim, nenhum problema quanto a isso. Mas só que essa época das trevas, porque passou, né, que a ciência ela era massacrada nesse sentido, entende? Qualquer coisa, aquilo que eu falei para vocês de manhã, qualquer coisa um pouco diferente daquilo que a igreja ou que a religião em si, as religiões em si pensavam, era considerado uma afronta, era considerado um ato, né, de misticismo, um ato de feitiçaria ou algo do gênero que já era imediatamente condenado, e muitos até morriam por isso, como nós vimos a questão de Giordano Bruno. Depois, aí, mais ou menos no século XVII, pessoal, lá, 1600 alguma coisa, aí você começa a ver já um grande avanço da medicina, tá? Porque aí já tem a permissão de se abrir os corpos. Para ter noção, o Spallanzani, ele teorizava que, ele não sabia que nós tínhamos 4 cavidades no coração. Eles teorizavam que o sangue no coração não eram 2 átrios e 2 ventrículos, por exemplo, eles não sabiam. Eles pensavam que o sangue ele se difundia ao longo do músculo. Por que não sabia? Porque não podia abrir para ver, certo? Aí quando teve essa possibilidade de abrir para ver, aí você abriu uma série de situações legais, né? Porque você começou a enxergar como eu vou tratar esse órgão que, na verdade, não é por difusão, né? Tem artérias coronárias que irrigam o coração, que levam oxigênio, que levam nutrientes ao coração. Aí melhorou muito, mas a gente pode dizer que até lá, quase que século XVI, quase século XVII, no caso nosso no Ocidente, na Europa, aqui na América, a igreja tinha uma ingerência muito forte, tá, com relação a essas questões. Hoje, né, graças a Deus não é mais assim. Hoje cada um no seu lado, etc. tal. A igreja, ela não entra muitas vezes nesses aspectos. A gente está passando por uma mega pandemia de Covid e a gente tem observado, sim, que os segmentos evangélicos, evangélicos, católicos, segmentos cristãos, também as outras religiões, Israel com o seu judaísmo, os próprios muçulmanos, eles têm incentivado, os líderes religiosos têm incentivado esse processo de vacinação, né, que é a única forma que nós temos para doenças virais. Para resolver problema de vírus, você tem que ter uma imunização, para que teu próprio organismo comece a responder a esse vírus, comece a produzir anticorpos, para que você não venha contrair essa doença. Não só a Covid, mas imunização é uma situação, tá, muito prática na sua vida. Todos vocês aí, desde criança, vocês têm a carteira de vacinação. Imagine, por exemplo, hoje, se não fossem as vacinas, por exemplo, nós teríamos sarampo até hoje, e tivemos um surto agora recente de sarampo, porque as pessoas estavam deixando de vacinar. Varíola, uma doença que matou milhões de pessoas no mundo, hoje é uma doença totalmente erradicada, tá? E você tem várias outras doenças, tá? Coqueluche, difteria, tétano. Imagina se não fossem as vacinas. Nós estaríamos à mercê dessas doenças. Então, as vacinas foi uma das maiores aquisições na área de saúde que nós tivemos no século XX, no século passado. Os antibióticos para bactéria e as vacinas para os vírus e bactérias. Tá? Então, foi uma aquisição fantástica. Foi uma evolução científica fantástica que nós usufruímos hoje. Aí, o que acontece hoje em dia? Hoje em dia, infelizmente, nós temos um pessoal que ele é totalmente contra, tá? Tudo aquilo que é da ciência, tudo aquilo que é da modernidade. Nós temos um pessoal que propaga muitas notícias aí, tá? Notícias falsas, fake news, e acaba até transmitindo muitas vezes por ignorância mesmo, por não saber que a notícia é falsa. Aí transmite aquela notícia por WhatsApp, tá? Por mídias sociais, enfim,
mas que são notícias falsas. E muitas vezes o pensamento desse pessoal é um pensamento retrógrado, é um pensamento anterior, lá da Idade Média. Você entende? Um pensamento da Idade Média. É aquele mesmo pensamento que o pessoal tinha quando estava sob julgo, a ciência estava sob julgo da igreja. E esse pessoal, por exemplo, muitos desse pessoal, a grande questão que eu coloquei para vocês nas 3 primeiras aulas nossas de manhã, quando eu falo para vocês da Terra plana, a questão da Terra plana não é você querer acreditar nisso ou naquilo. A questão não é isso. Eu quero ser terraplanista, eu achei legal, né? É um modo de vida, é um pensamento. Bom, pensamentos existem, como teve os pensamentos de Aristóteles, né? Mas que estavam errados. Pensamentos, pode ter pensamentos. Agora, você querer discutir com a ciência uma coisa que é comprovada cientificamente é complicado. Então, o que eu acho muito triste nos nossos dias, que pelo menos os terraplanistas, eles são negacionistas na maioria das vezes. Tá? Eles negam a eficácia da ciência. Né? Aí vem, então, com um monte de coisa de fake news. Olha, a vacina não serve. A vacina, na verdade, você está inoculando um vírus, vírus chinês que vai te dar câncer. É umas mentiradas que não tem... Né? Nós temos que dar graças a Deus pelas vacinas que nós temos hoje, que foram descobertas, foram desenvolvidas pela comunidade científica, que, olha, salvou milhões e milhões de vidas, certo? Milhões e milhões de vidas. Aí o pessoal vem através de um achismo, né? E desmerecer aquilo que a comunidade científica tem feito com tanto esmero. Isso aí está correto? Mas, no mínimo, a gente poderia dizer o seguinte, no mínimo isso é bastante esquisito, né? E o mais interessante, pessoal, eu vi agora recentemente que um grupo de terraplanistas na Inglaterra, não vou nem falar aqui no Brasil, porque aqui no Brasil também tem, mas o movimento ele surgiu muito forte nos Estados Unidos e na Inglaterra. Vocês acreditam que o pessoal lá na Inglaterra, que nós estamos aguardando ainda a teoria 5... Nós estamos aguardando a tecnologia 5G, né? E aqui o Brasil ainda está em discussão se esse 5G vai vir dos Estados Unidos, se vai vir da tecnologia chinesa, está essa briga aí, né? Muito ideológica, inclusive. Mas você sabe que na Inglaterra, eu estava vendo uma reportagem esses dias atrás não, foi no final do ano passado, estava vendo uma reportagem que o pessoal lá, um grupo de terraplanistas, esse pessoal que são negacionistas, eles estavam derrubando torres, porque na Inglaterra já tem a tecnologia 5G. Eles estavam derrubando torres que haviam na Inglaterra de 5G, estavam derrubando as torres. Aí, quando a polícia prendia, aí foram perguntar para o pessoal, né? Mas por que vocês estão derrubando as torres aí? Porque essa questão de 5G, isso aí, na verdade, é uma conspiração do Estado para transmitir uma doença aos cidadãos. Isso tem base, pô. Vai transmitir câncer através da radiofrequência. Lembra quando o pessoal falava que quando você usava celular, você não podia, na época do celular e não do smartphone, você não podia usar esse celular porque podia dar câncer, não podia colocar no bolso porque dava problema cardíaco, não sei o quê, perto do ouvido porque provocava câncer no cérebro? Agora, isso era verdade? Então, veja só, você vai derrubar uma torre de informação que transmite informação 5G na suposição de que vai transmitir uma radiação e que essa radiação vai provocar câncer nas pessoas. Aí eu pergunto a vocês, onde nós chegamos? Ainda hoje de manhã eu estava dando aula no 2º ano, a menina perguntou. Uma pergunta muito interessante, eu achei, inclusive, não que todas as perguntas não sejam interessantes, mas essa pergunta é muito contextualizada àquilo que nós estamos passando hoje e aquilo que muitas vezes vocês recebem no WhatsApp, tá? A menina perguntou, Zé, tem 2 vacinas que usam material genético na elaboração. E nós sabemos que essas vacinas contra a Covid que usam material genético são 2 vacinas americanas, uma americana com parceria alemã, que é a Pfizer, né? E você tem a da Moderna, também, que é só americana, que usa o RNA, tá? O RNA é responsável pela síntese de proteínas. Então, eles pegam um pedaço do RNA do vírus, tá? Do SARS-CoV-2, eles inoculam na vacina, inoculam no indivíduo esse pedaço do RNA, para que o teu organismo detecte aquele RNA e comece a produzir proteínas, soldadinhos, que são anticorpos, contra a presença daquele RNA viral. Tá?
Aí a menina fez uma pergunta muito inteligente, porque ela perguntou assim, Zé, a gente tem recebido muitas notificações, eu já vi isso na mídia, inclusive, pessoas falando, olha, será que tem perigo essas vacinas baseadas na biotecnologia? Será que tem perigo? Será que tem perigo modificar o meu DNA, o RNA, modificar o meu DNA e futuramente isso vem desencadear câncer no gênero humano? Né? Isso é uma coisa que está sendo falado aí pelos WhatsApp. Isso é um absurdo. Não existe essa possibilidade na biotecnologia. Tá? O RNA isoladamente, uma fração dele, e um RNA viral, que é um RNA extremamente primitivo e simples, jamais ele tem condições de alterar o seu DNA. Não tem essa possibilidade. Não é uma questão você falar assim, Zé, mas será que é possível isso no futuro? Não é. Isso, pela ciência atual, a gente pode afirmar categoricamente que está equivocado esse ponto de vista. Ponto. Tá? E as pessoas começam a questionar, principalmente as pessoas também idosas, que hoje, às vezes pela solidão também, ficam muito ligadas, antenadas, né, no seu smartphone, e recebe muita notificação. E isso confunde a cabeça das pessoas. Tá? E a pessoa fica meio desbaratinada, não sabe o que acreditar. Então, assim, tem pessoas que fazem de maldade. Tá? Eu acho que faz de maldade mesmo, só para confundir ou para defender uma ideologia, tá? Que a pessoa acredita, etc. Tal. Mas que é muito estranho, tá? O ser humano é muito sórdido, né? Estava lendo agora há pouco uma notícia aqui no UOL, eu até estava... A Renata, vocês conhecem a Renata, né? A minha esposa. Vocês conhecem a Renata? Não, Renata ela foi que era coordenadora da tarde? Isso. Ela falou, essa turma eu conheço eles todos. A própria, a Renata. Então, a Renata até falou, eu conheço essa turma, tá? Citou o nome de alguns, e é a própria. Então, a Renata é minha esposa. E nós estávamos conversando, eu peguei um noticiário que agora há pouco, estava lendo algumas notícias, aí falando que o marido matou a esposa, aí no UOL, na página da UOL, no sábado, depois do jogo da Libertadores, que o Palmeiras ganhou do Santos, né? Aí chegaram em casa, tinha filhos gêmeos em casa e tal, casal de filhos, e não sei por que cargas d'água, começaram a discutir porque ele era corintiano e ela é palmeirense, e o Palmeiras chega, ele matou a esposa a facada. Até onde vai o gênero humano? Fala, até onde vai? A maldade humana. É um negócio inacreditável. Inacreditável. Não dá para acreditar. Vamos ver aqui, vamos começar então a falar de biologia diretamente, e para a gente ver alguns detalhes sobre a biologia. Fala para mim se vocês estão enxergando aí. Está enxergando? Sim, Word, né? Isso. Deixa eu só aumentar aí um pouquinho para vocês, que está meio pequeno, né? Vou aumentar aqui. Olha só. Deixa eu baixar um pouco. Vamos falar um pouquinho do significado, tá? O que significa biologia? Quais são as partes que nós vamos estudar com relação à biologia? Então, pessoal, vocês fiquem tranquilos. Ou vocês, o que eu diz aí? Você precisa, Zé, eu quero copiar. Pode copiar, você acha melhor, tá? Pode copiar. Ou você pode também, até quando nós estivermos em aula remota, você pode imprimir e no seu fichário você pode colocar. Depois eu dou uma olhada no caderno de vocês, organização, tudo, mas se for fichário fica mais fácil para vocês. Ou se você acha melhor copiar para você estar, de certa forma, fixando, pode já ir copiando, tá? Fica a teu critério. Não vou, tem que ser manuscrito. Não, fica a teu critério. Oi. Aquele que você deu de manhã é só de química, né? Isso, aquilo lá é só de química. Nada de física, não, né? Não. Física eu vou dar amanhã, tá? E eu vou... E química também, aquilo lá já está tudo lá, uma boa parte lá, eu dei só um pedacinho também, viu, pessoal? Eu passei o documento inteiro, mas tem muita coisa que a gente vai voltar naquele documento ainda, tá? Eu só dei aquela introduçãozinha e tal, a gente vai ver os modelos atômicos, tem muita coisa daquele documento para eu passar para vocês ainda. Aí, pessoal, nós temos a biologia, a ciência que estuda a vida, como eu disse, tá? Mas essa biologia é importante? Claro que é, Zé, isso envolve tudo. Se eu estou falando, por exemplo, da área de saúde, nós estamos falando de biologia. Se eu estou falando de doenças da área de saúde, nós estamos falando de biologia.
tá? Ah, Zé, e aquilo que nós comemos? Nós comemos muitos produtos de origem vegetal e de origem animal. Proteína vegetal, proteína animal. Nós estamos abordando aspectos da biologia. Quando você estuda as plantas, você está estudando aspectos biológicos. Você está vendo ali por perspectivas biológicas. Quando você estuda, tá, os animais como um todo, você está entendendo a biologia desses animais. Enfim, é a ciência que estuda os seres vivos, que estuda a vida no planeta, tá? Aquilo que eu disse lá no início, seja ela a vida mais primitiva, seja ela a vida mais complexa. Independente disso, tá? É um ser vivo, ele consegue, Zé, de forma autônoma, ele consegue nutrir-se ou consegue realizar a nutrição, consegue crescer, consegue se desenvolver e depois ele consegue se reproduzir a partir de uma única célula que seja, a partir de um ser unicelular, consegue, Zé. Então, beleza, é um ser vivo, tá? Esse ser vivo, mas é uma célula só, Zé, só enxergo no microscópio. Não interessa. Ela tem todos os artifícios internos, que nós chamamos de organoides celulares, tá? Tem tudo ali perfeitinho para ela trabalhar, ela fabricar proteínas, ela tem um material genético para transmitir a hereditariedade, tá? Transmitir a tua sequela, né? O que você tem que é parecido com teu pai, com a tua mãe, etc, tal, a sua herança, certo? Tem tudo ali. Tem um local para empacotar elementos, tem um complexo de Golgi, tá? Tem os retículos para transportar, tá? Elementos que ela produz, tem lisossomo para realizar digestão, tá tudo ali bonitinho, dentro da célula. Mas é uma só, uma única célula, é uma célula bacteriana, Zé, é uma célula ainda procariótica, Zé, nem eucariótica nem organoide, exceto ribossomos, ela não tem, não interessa. Ela tem condições vitais já, então é um ser vivo, tá? Então nós vamos ter a oportunidade de estudar dentro da biologia como que os seres vivos se desenvolvem. Aí nós vamos ter aqui, ó, algumas partes da biologia. Aqui eu dividi para vocês, para a gente falar um pouquinho, em grupos, tá? Nós vamos ter aqui 5 grupos, que nós vamos estudar um pouquinho de cada grupo desse aqui. Então, o primeiro grupo que nós vamos ver, que a gente vai falar um pouquinho também sobre aquelas questões que envolvem evolução, né? Zé, como é que essa questão de evolução? Zé, mas assim, eu sou evangélico, por exemplo, você pode me dizer isso. Eu sou evangélico, Zé, e eu creio no criacionismo. Pode falar isso para mim. Eu não creio em teoria da evolução. Isso, então, eu respeito plenamente, não tem nenhum problema quanto a isso, tá? Aquilo que eu falei para vocês, eu não estou aqui para dividir as opiniões, para estabelecer uma verdade, eu não sou dono de verdade absoluta. Então, muitas vezes, eu não estou aqui para mudar a sua crença, de forma alguma. Eu respeito, eu creio que na criação de Adão e Eva, sem nenhum problema, tá? Então, a proposta é você entender como é que a ciência ela entende a origem da vida, mas isso de forma alguma para diminuir a sua crença, para diminuir, tá? A sua crença criacionista, fixista, de forma alguma, certo? Então, você pode ver as duas coisas, só que eu vou só abrir, digamos assim, a gente vai abrir, né, uma janela um pouco maior para você entender também o que creem aqueles que, digamos, foram herdeiros de Charles Darwin, tá? Que escreveu aquele livro, A Origem das Espécies. Diga-se de passagem, o próprio Charles Darwin, ele era um pastor anglicano, né? Foi um pastor, ele larga o pastorado para se dedicar à biologia. Então, nós vamos ver as coisas em duas perspectivas. Inclusive, quando a gente for falar sobre evolução, vou falar também sobre o criacionismo, tá? O criacionismo fixista, que nós chamamos hoje, que a igreja defende, tá? E a ciência defende a evolução. Então, nós vamos entender como é que ocorre, passo a passo, esses processos evolutivos segundo a ciência. Agora, ninguém está aqui para fazer da ciência uma divindade, tá? Você pode questionar, você pode falar assim,
eu estou vendo essa parte, mas eu não creio, continuo crendo no criacionismo, claro, esse é o objetivo, não quero mudar crença de ninguém, não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é passar a linguagem, tá, da ciência para vocês, sem influenciar diretamente, que a ciência também traga uma verdade absoluta. A única coisa que eu posso dizer para vocês que muito da ciência é muito comprovado experimentalmente, né? Quando a gente está falando vacina, medicação, etc. Então, quando a gente fala de citologia, a gente está falando de logos. Logos é estudo. Cito, Zé, o que significa cito? Lembra lá? E deve ter aprendido lá atrás, vocês, lá no fundamental, não sei se 1 ou 2. Alguém falou para vocês que teve um cidadão lá atrás, chamado Robert Hooke, que ele descobriu, tá, a célula. Ele foi o primeiro a pegar aquela, como é que chama? Você coloca o suber, cortiça. Você coloca quando você abre champanhe, vinho, etc. Tal, aí tem ali a rolha, né? A rolha, que é feita de cortiça. Ele pegou um pedaço de rolha e colocou no microscópio bem primitivo que tinha na época e ampliou aquela rolha, né? Aí ele olhou assim na rolha, na lâmina que tinha rolha, ele olhou assim e ele viu uma cela. Ele falou, nossa, aqui parece uma cela, né? Uma cela que ele se refere ali é um quarto, tá? Como se fosse um quarto. Aí fala assim, nossa, isso aí está parecendo uma cela de um convento. Ou seja, era acostumado na época, isso foi em 1600 alguma coisa, ele era acostumado com os quartos do convento, conhecia os quartos, ele olhou e falou, parece uma cela ou um quarto de convento. Mas como é tão pequeno, que eu tenho que ver através de um microscópio, ele falou assim, olha só, então, cela, eu vou colocar aqui o nome disso aqui que eu estou enxergando, do diminutivo de cela. Aí, diminutivo de cela, aí falou, isso aqui é uma célula. Lembra de manhã quando eu falei para vocês? Corpo, diminutivo de corpo, corpúsculo. Não é assim que nós falamos? E ele colocou e falou, isso aqui é uma célula. Porque lembrou a ele as células do convento, tá? Aí você fala, nossa, Zé, eu não sabia porque chamava célula. Chamava por isso. Oi. Como é que chama o nome mesmo? É Robert. Aí você coloca assim, ó. Acho que dá para eu colocar aqui também, peraí. Esse cara aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês aí. Robert Hooke. Esse aqui, ó. Robert Hooke. Ah, tá? obrigada. Esse cara. Então, só que é o seguinte, essa primeira célula que ele identificou, na verdade, era uma célula vegetal e era uma célula morta, que só tinha parede celular, tá? Mas mesmo assim, ele foi o descobridor da célula. Depois, os estudos evoluíram, aí você começa a ver, então, a célula animal, que a gente vai estudar ao longo do ano. Agora eu quero a participação de vocês também aqui. Quero perguntar, vocês me respondem. Isso vocês sabem, sim. Tenho certeza que já ouviram isso aí. E deve ter ouvido agora, 8º, 7º ano, tal, mais ou menos por aí. Quando você tem um agrupamento de células, você tem, então, nos níveis de organização dos seres vivos, quando você tem várias células agrupadas, você vai formar o quê? Vocês lembram? Isso, forma o tecido. Então, ó, se a citologia é a parte da biologia que estudam as células de uma maneira geral, tanto células primitivas como células mais complexas, a histologia ela vai estudar o agrupamento de células. Nossa, Zé, qual que é o agrupamento de células, Zé? O agrupamento de células, exatamente o que a Luísa falou aí, são os tecidos. Ah, tecido, então, é um monte de células juntinhas, Zé? É. E nós temos, a gente vai ver isso mais à frente, no nosso corpo, nós temos várias formações de tecido, mas todas as formações, elas são derivadas de 4 tipos de tecidos que nós temos no nosso corpo. E vocês provavelmente também já viram isso. Não sei se vocês vão lembrar, mas vocês já viram. Nós temos 4 tecidos principais no nosso corpo. Aí você tem as variantes desses tecidos. Mas, por exemplo,
esse tecido aqui que reveste a nossa pele, que reveste o nosso epitélio, como é que chama esse tecido? Vocês lembram? Esse tecido aqui que forma a camada superficial da pele? Epiderme? Isso, a camada superficial é a epiderme, mas o tecido vem de epi mesmo, tá? O tecido que forma a epiderme, que é a camada superficial da pele, é o tecido que nós chamamos de epitelial. E provavelmente vocês já ouviram, pelo menos. Tecido epitelial. É o tecido que nós temos em grande concentração no nosso corpo, tá? Porque todo revestimento do nosso corpo, na parte de cima da epiderme, que é a primeira camada da pele, você tem uma riqueza nesse tecido epitelial. Abaixo desse tecido epitelial, aqui mesmo na pele, nós temos um tecido que tem uma... O tecido epitelial ele serve para proteger o nosso corpo, tá? Então, tecido epitelial está relacionado à proteção. Abaixo desse tecido epitelial, nós temos um outro tecido, que é um tecido nutritivo. É o tecido que tem como principal responsabilidade nutrir os demais tecidos. Vocês lembram como é que chama esse tecido nutritivo? Alguém lembra? Não. Conjuntivo. Já ouviram esse nome? Conjuntivo? Tecido conjuntivo? Não. Então, aqui no conjuntivo, só para vocês terem noção, você vai ter aqui, então, vamos colocar assim, ó, primeiro tecido. Dentro da histologia, ó, vou colocar assim, ó. Eu vou ter aqui, ó, os tipos de tecidos. Vou colocar aqui, ó, tipos de tecidos. Também tem tecido muscular, não era? Isso, o terceiro tipo, muscular. Exatamente. Vamos colocar aqui, ó. Ficar fácil para vocês, ó. Você vai ter o tecido epitelial, tá? É o primeiro tipo de tecido que nós temos. Então, vamos colocar aqui uma atribuição para ele. Revestimento e proteção. Olha só. Segundo tecido, então, vamos colocar o conjuntivo. Aí, conjuntivo, então, principal forma de tecido conjuntivo. Principal, aliás, função do tecido conjuntivo. Nutrição dos demais tecidos. Aí, nutrição dos demais tecidos. Só para você não esquecer, eu posso ter aqui, ó, o tecido conjuntivo adiposo. O que é adiposo? Alguém lembra? Você pode ter aqui, por exemplo, ó, tecido conjuntivo. Ó, pode ser, por exemplo, o adiposo. Adiposo, pessoal, é a mesma coisa que gorduroso. É gordura, tá? Então, você vai ter aqui, ó, tecido conjuntivo adiposo, que é o gorduroso, tá? Você pode ter o tecido conjuntivo ósseo. Nossa, Zé, os ossos são tipo de formações de tecidos conjuntivos? São tipos de formação de tecido conjuntivo. Outro que provavelmente vocês já estudaram mais atrás, o sangue. Tecido conjuntivo aqui. Professor, Oi. Sangue. mas os ossos nutrem? Sim, você tem todos aqueles canais de Ranvier, né? Que servem para a nutrição dos ossos. Eles têm canais internos que os ossos estão ligados ao tecido muscular, certo? O tecido muscular permite a conexão. E nesses ossos, você tem uma riqueza de cálcio, tá? E esse cálcio, muitas vezes, ele sai do plasma do sangue e vai para os ossos. Aí, quando você perde muito cálcio, principalmente quando a pessoa passa aí dos 50 anos, começa a perder muito cálcio, aí tem aquele processo que a gente chama de descalcificação dos ossos. Aí a pessoa fica com os ossos mais fracos, mais quebradiços. Aí, né, osteoporose, por exemplo, são ossos porosos e mais fracos por falta do elemento nutritivo cálcio. Tá? Se nutrem normalmente os ossos. Então, aqui a gente tem o adiposo, o ósseo, o sangue. Vocês estudaram o sangue. Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas. Vocês viram isso. Com certeza, em algum, né, momento, vocês estudaram. Então, os glóbulos vermelhos a gente chama de hemácias, os glóbulos brancos a gente chama de leucócitos, e as plaquetas a gente chama de
trombócitos, tá? Mas só que agora a gente não vai precisar chegar ainda nesse detalhe. Então, vamos só colocar aqui, né, alguns derivados aí do tecido conjuntivo. E agora, nós vamos ter aqui um terceiro aí, que quem falou mesmo aí, que falou do tecido muscular, teve um que falou do muscular. Eu falei. Isso, muscular. Como é que é o teu nome mesmo? Fala o teu nome, que agora eu estou anotando aqui. Quem que falou? O eu aí, como é que é o nome do eu? Falei. É o Alexandre Pássaro. O irmão do Thiago é o Bruno. Pássaro? É o Pássaro. Sim. Beleza. O Pássaro que falou. Então, o muscular, olha só, o muscular ele serve para quê? Esse tecido muscular. Então, você tem o epitelial, conjuntivo, muscular. Para que serve o tecido muscular? Qual que é a função dele? Eu não tenho certeza, mas talvez movimentação, não sei, tipo... Movimentação, vamos por quê? Eu não sei direito. Tipo, sem tecido muscular você não tem movimentação, tá? Então, a função prioritária dele é a movimentação mesmo, tá? Movimentação, e vamos colocar aqui também, ó, auxilia, né, o esqueleto de uma forma geral, ele está interligado ao esqueleto para dar mais sustentação corpórea. Sustentação, vou colocar assim, ó, corporal. É isso aí. Está faltando um aqui, ó. Qual que está faltando? Usa a cabeça agora. O que tem na cabeça? olha, se eu lembro bem... Cerebral? É que eu acho que nervoso, não é? Eu acho que minha mãe já É falou. o cerebral que é formado por tecido nervoso. Tecido cerebral, aí você vai ter aqui, ó, tecido nervoso, tá? Ah, Zé, aqui nesse tecido nervoso aqui, a gente vai ter, então, os neurônios, tá? E o que nós chamamos aqui de gliócitos. Neurônios são as células nervosas que permitem a condução, né, dos nossos estímulos, a sensação, né, que nós temos de dor, de fome, e também o pensamento, a nossa cognição, a nossa capacidade intelectual, né? São os neurônios que compõem aí o hemisfério cerebral. E os gliócitos aqui, ó, isso aqui são células, tá? São células anexas aos neurônios. São células que auxiliam a sobrevivência dos neurônios, tá? A gente vai entender mais adiante sobre isso. A gente vai ver o problema que acontece com algumas pessoas que são dependentes químicos, tá? De drogas. Qual que é o problema das drogas? Desde que você pegue, por exemplo, uma nicotina, que é a droga do cigarro, né? Quando você compara com a cocaína, a gente vai ver essas questões, a questão da cannabis sativa, né? Que hoje é muito discutida. Oi? O gliócito é o que mesmo? É o auxiliar... Sim, são células que sustentam os neurônios, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. São células... Vou colocar assim, ó, acessórias dos neurônios. Então, ó, auxilia na proteção, na nutrição, tá? A gente vai ver todas essas células. Então, assim, ó, aqui você tem os 4 principais tipos de tecidos. Aí você tem as variantes desses tecidos, tá? E aqui, ó, quando a gente fala em tecido nervoso e neurônio, a gente vai ver um detalhe bastante interessante, tá? Que a gente fala muito hoje em dia e cai muito em prova, só para citar um exemplo, quando você tem uma neurodegeneração, por exemplo. Neurodegeneração. Vamos citar aqui uma neurodegeneração que vocês conhecem bastante em pessoas idosas. AVC? E o AVC é quando você tem um derrame, né? Você tem uma ruptura de um vaso sanguíneo, aí você tem um derrame de sangue na cabeça, tá? Já a neurodegeneração, a pessoa, depois que ela passa dos 60 anos, ela vai diminuindo o volume do cérebro dela, que é natural, todas as pessoas têm isso, tá? Só que além dessa questão, que é a diminuição natural, se você faz uma tomografia com 40, você compara com quando você tem 50, quando você tem 60, você vai ver que tem uma restrição. Com o envelhecimento, você vai tendo uma diminuição, tá, do hemisfério cerebral. Mas só que aí você tem uma doença que assola muitas pessoas que têm também uma tendência genética, que é um mal, que a gente chama, tá,
que a pessoa vai perdendo a capacidade cognitiva de conhecer os demais, etc. Tal, os familiares, que vocês conhecem bem aqui, ó. Professor, eu não entendi o que é uma neurodegeneração. É a degeneração dos neurônios, das células nervosas, tá? Por isso que a gente chama neurônios. Degeneração é que essas células nervosas, elas vão desaparecendo, vão diminuindo com o passar da idade. Ué, mas o mal de Alzheimer não seria uma diminuição natural do cérebro, seria? Não. Aí vai ser uma degeneração mesmo do cérebro, por causa de uma proteína conhecida como beta-amiloide, tá? Aqui você tem tanto a diminuição gradual, que é natural, do cérebro, como você tem aqui, ó, a neurodegeneração desencadeada por um fator, tá? De uma doença genética, que é o Alzheimer, tá? Agora, por exemplo, se a pessoa, ela chega, sei lá, 100 e tantos anos de idade, a neurodegeneração natural dela pode comprometer, às vezes ela é lúcida, às vezes não é mais. Né? Já viu falar, o pessoal fala assim, ela está meio caduco, ele está esquecendo muito. Isso é neurodegeneração natural. Agora, o Alzheimer não. O Alzheimer pode pegar pessoas a partir dos 40 anos, mas normalmente o problema acontece depois dos 60, tá? Aí, rapidamente, a pessoa vai perdendo a memória. Então, a neurodegeneração, o mal de Alzheimer é uma neurodegeneração causada por um fator genético. Isso. Aí você tem um fator genético, porque aqui você vai ter aqui, ó, um desequilíbrio numa proteína. Aqui você tem, ó, um desequilíbrio. Vou colocar assim para vocês. Na proteína, que a gente chama de beta-amiloide. Essa proteína é uma proteína que todo mundo tem. Mas quando você tem um desequilíbrio nessa proteína, você tem maior propensão a desenvolver o Alzheimer. Oi? Aí, tipo assim, a pessoa, ela começa a perder neurônios e ela vai começando a esquecer das coisas porque ela perdeu? É um processo gradativo, né? Você tem a primeira etapa, assim, que a pessoa tem os brancos, sabe? Você tem um branco, assim... Você ter branco, às vezes, não é achar você que está com Alzheimer, porque às vezes você tem um branco, isso é normal. Às vezes você está cansada, você dormiu mal, isso é normal, dá uns brancos assim na cabeça e tal, aí você lembra e tal. Só que isso começa a acontecer com muita frequência ao longo dos 3 primeiros anos da evolução da doença, tá? Hoje, se você detectar a doença no iniciozinho, for diagnosticado, você tem algumas medicações que atuam diretamente nessa proteína aqui, ó, tá? E essas medicações inibem a liberação dessa proteína. Aí, como inibe a liberação dessa proteína, aí você consegue alavancar que a pessoa tenha um ciclo vital maior, mesmo com a manifestação da doença, pelo menos em alguns casos. Aí, por exemplo, o Alzheimer, se você não tomar medicação, nenhuma medicação, a pessoa depois ela vai evoluindo, aí tem aquela fase que a pessoa conhece em alguns momentos os familiares, depois não conhece ninguém mais, ela tem só a memória, primeira memória dela, a memória antiga que vem à tona, as memórias recentes ela esquece, vai esquecendo nomes, etc. tal, até que ela fique agressiva. Como ela não consegue reconhecer, ela se torna agressiva. E a doença vai progredindo, tá? E normalmente a pessoa com Alzheimer, ela tem uma vida útil, depois que ela desenvolve a doença, em torno de 12 anos, tá? Só que quando ela chega nessa fase, 12 anos, já está em fase terminal. Ela não consegue nem lembrar de como que engole um alimento, por exemplo. Tá? Professor. É terrível. Ela esquece até de comer, tem que alimentar por sonda. Oi? Eu tenho uma tia que ela tem Alzheimer e isso acontece, ela não lembra de nada que aconteceu por agora, mas ela lembra muito do passado dela que aconteceu. É memória antiga, né? Ela lembra muito. Ela volta no passado. Oi? Então, o Alzheimer, então quando a pessoa tem uma diminuição natural dos neurônios, aí é uma neurodegeneração normal. Só que quando ela tem um Alzheimer, seria uma diminuição progressiva dos neurônios? Provocado por um fator genético, por um metabolismo desequilibrado do cérebro. É isso mesmo. Professor, eu queria saber qual que é a função dessa proteína aí
Porque daí, por que isso acontece quando falta? Ou quando tem demais? Essa proteína é uma proteína que atua no processo de metabolismo do neurônio, na elaboração de substâncias nutritivas, etc. Tal. O excesso dessa proteína que desequilibra o neurônio. Tá? E o grande, como é que fala? O grande desafio hoje é você ter uma medicação que iniba o excesso dessa proteína. Para você ter uma noção, uma pessoa, por exemplo, que morreu com Alzheimer, uma suposição, não vou mandar vocês verem isso, mas eu nem recomendo que vocês vejam. Mas se você abrir a cabeça da pessoa durante a autópsia, abrir aqui a caixa craniana, né, eles cortam aqui essas coisas, ele abre, tira aqui o crânio em cima, você vê claramente a proteína beta-amiloide, ela forma como se fosse uma teia. Sabe essa teia de aranha, mais ou menos? Ela forma como se fosse uma teia de aranha sobre o cérebro, o excesso dela. E essa teia de aranha, ela vai comprimindo o cérebro, entende? E no que ela comprime o cérebro, ela vai desencadeando a neurodegeneração. Todo mundo tem essa proteína beta-amiloide. O problema é quando ela está em excesso. Aí você fala assim, professor, mas eu preciso dessa proteína, etc. tal, e como é que eu faço se eu tenho problema do Alzheimer, começa a manifestar? Tem uma medicação que reduz a síntese dessa proteína na expectativa de que a doença ela evolua mais lentamente. Aí, às vezes, a pessoa aguenta 20 anos a mais, com a cabeça ainda mais ou menos boa, etc. tal. Agora, uma perguntinha para vocês, para a gente finalizar aqui. Qual que é a recomendação que vocês dariam para uma pessoa? A gente fala muito em exercício físico hoje, a gente fala muito em exercício no âmbito de exercício muscular. Desenvolver músculo, desenvolver massa magra, né? O pessoal hoje gosta muito disso, procura muito disso nas academias. Qual seria o exercício para o neurônio que você acha que é interessante para pessoas que têm propensão a desenvolver esse tipo de degeneração? Jogo da memória? Seria, exatamente. O jogo da memória nada mais é do que, não é um exercício que você está fazendo com sua mente? Não é isso? Então, não é só jogo da memória. O jogo da memória é um dos. Matemática, você ficar Então, lendo. você faz com que você, por exemplo, eu tenho essa tendência. Então, eu começo a treinar o meu cérebro para não deixar isso acontecer tão rápido. Exatamente. É mais ou menos por aí. Tá? Exatamente essa questão. Então, assim, hoje em dia, mesmo que você pegar pessoas que não tenham afinidade, herança genética para desenvolver o Alzheimer, quais são os fatores que pode levar a pessoa, mesmo que ela não tenha herança genética, pode levar a pessoa ao Alzheimer? Você pega uma pessoa que estuda a vida toda e uma pessoa que parou de estudar muito cedo, às vezes teve uma vida difícil, às vezes morava na roça, não teve como, teve que sustentar a família, às vezes a pessoa parou de estudar muito cedo. Essas pessoas que às vezes falam assim, se conversa, a pessoa fala para você assim, eu estudei até, até o 5º ano, por exemplo, né? Só fiz eles chamavam de primário na época. Essas pessoas, ao longo da vida, elas não têm muito hábito de leitura, na maioria das vezes, algumas têm, tá? Essas pessoas que trabalham muito com a parte muscular e pouco com a parte mental, tá? Não que você não deva trabalhar com a parte muscular, é fundamental você trabalhar com a parte muscular também, mas que você trabalhe muito, tá? Não trabalhe muito com a parte mental, mas é muito esforço braçal, o que vai acontecer? O seu cérebro, você quase não utiliza o seu cérebro para desenvolver pensamentos, teorias ou algo do gênero, tá? Então, quanto menos você tem o hábito de ler, e quanto menos você tem o hábito de adquirir conhecimento ao longo da sua vida, tecnicamente, maior a predisposição de você ter uma neurodegeneração nesse sentido no futuro. Embora você pode ler demais, e o fator genético pode levar à neurodegeneração também. Mas uma pessoa que não tem essa propensão, se ela não leu nada, ficou a vida inteira não querendo nada, etc., meio preguiçosa, com a cabeça preguiçosa, só no serviço braçal, por exemplo, ela tende a desenvolver a neurodegeneração lá na frente. Porque ela não fazia exercício, tá? Exercício psíquico. Enquanto que você que faz exercício psíquico já tem menor tendência. Oi. Eu tenho 3 dúvidas bem rápidas. Eu queria saber, o primeiro, Alzheimer mata? Alzheimer? Depois de 12 anos, em média,
o indivíduo tem a doença, ele vem a óbito, né? Porque ele esquece até de engolir, ele não consegue, então ele fica com uma sonda, chega num ponto que aí começa a pegar infecções, fica só deitado, chega num ponto que leva à morte, tá? A outra coisa é... A pessoa fica só... A pessoa, na verdade, ela vira se torna em vida vegetativa, se torna um vegetal, tá? Oi. Outra coisa, com todas as pessoas acontece a neurodegeneração, né? Qualquer coisa que falar, como é que é? Não entendi, ó. Não, com todas as pessoas acontecem a neurodegeneração, né? Travou. Acho que ele travou, Ana, mas pelo que eu entendi, sim. Só que o Alzheimer é a neurodegeneração exagerada, excessiva. Obrigada, Sofia. Mas não tenho certeza, não. Confirma com ele a hora que destravar. E normalmente começa depois dos 60 anos, que ele falou. Tem gente que adquire 40, mas geralmente é depois de 60. Foi o que eu falo. Acabou. Ô, gente, já acabou a aula, né, também? Ou não? Às vezes ele volta É porque a gente tá tão prestando atenção nas aulas dele que a gente nem vê o tempo passar, né? Eu gostei das aulas dele. A outra foi legal. 2 horas seguidas Gostei. e nem pareceu que foi 2 horas seguidas. Nossa, eu achei que ia ser uma eternidade 3 aulas seguidas, mas Então, Mas passou muito rápido. Foi quase 3 horas seguidas. Será que ele vai voltar? acho que Eu não. acho Olha. que ele tem que fazer chamada. Ok, eu vou ficar aqui desenhando então. Alguém podia avisar no grupo, né? Tipo, já perguntar pra ele se ele vai voltar ou não. Ele falou que caiu a conexão. Então já deve ter voltado. Não sei se... Espera aí. Não, se ele tiver com 3G, 4G é foda voltar pra reunião, né? Então, nossa internet 3G é horrível. Ele disse que tá tentando me conectar. Aqui em Alfenas é uma merda, 3G. Foda. Às vezes dá nem pra jogar Pokémon, velho. Vamos esperar, então. Tata, esses dias pra trás, acho que foi anteontem mesmo. Eu abri o Pokémon Go só porque eu não abria faz mó tempão. Primeiro Pokémon que eu tento pegar um Charmander e aí ele veio Shiny. Tchau. Eu parei de jogar, sem paciência. Eu também, mano. Tipo, eu tô só abrindo pra chocar ovo, porque eu tô andando todo dia. Meu celular não tem espaço. Sem nada pra fazer, tá? Eu saio pra andar pra chocar os ovos. Eu acho que ele nem vai entrar mais. já passou 10 minutos da hora que acabou a aula. Eu também acho que ele não vai voltar mais. Não, já passou de 10 minutos. Né? Mas se todo mundo sair, como que fica a gravação? Eu acho que fica até onde que ele gravou. Dormindo, vai ficar gravando até a pessoa sair. Mas eu acho que, tipo, a gravação só grava quando ele tá dentro. Não, tá gravando. Não, tá aparecendo gravando. Até onde a pessoa sair, vai ficar gravando. Por que você levantou a mão, Pássaro? E sem querer. Ai. Gente, eu acho que ele criou outra sala. Ele criou outro. Sai, todo mundo desce e entra na outra. Eu vou ficar nessa daqui também.
Vou entrar. Bye, bye. Bye, pássaro.